Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua... Deixa eu botar o... Tô aqui bonitinho, deixar pronto. Tá, abriu... Não, parecia aquelas camisas de bicheiro, né? Então, ficar um negócio... Aí eu não tenho corrente de ouro, então não adianta. Bicheiro que não tem corrente de ouro não é bicheiro, não é verdade? Tá pensando o quê? Muito obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira, início de semana. Eu tenho a presença ao meu lado do Dr. Clemente, mas eu queria aproveitar hoje a presença do Clemente para falar de um assunto que não tem a ver com saúde. Aliás, tem a ver em breve, não é? Porque saúde pública e saneamento básico e a qualidade da água, muitas viroses são transmitidas pela água. Então, nós temos que ter essa preocupação. Mas o país está vivendo um momento grave, principalmente o estado de São Paulo. Na verdade, o estado de São Paulo está vivendo um momento muito delicado quanto à falta de água, não é? A falta de chuvas, principalmente na região onde está estabelecida a cantareira, que hoje o Clemente está me trazendo a informação, atingiu 7,8, o que é... muito baixo. Não tem... Boa tarde, Clemente, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, da equipe, a você, telespectador. É uma pena que a coisa tenha ficado nesse pé, né? Porque nós comentávamos aqui no intervalo que, independentemente do sistema cantareira, existe o sistema Tietê, existe outros locais que você pode obter água. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia, quer dizer, são investimentos altos, que requer grandes quantias, e um tempo longo de maturação até que se chegue, no caso, às casas das pessoas, né? Essa integração é difícil. E hoje a gente, com essa estiagem grande, como não houve investimentos nesse sentido, a gente fica realmente muito vulnerável. Nós comentávamos também sobre grandes empresas. A GM está sem água hoje, está com dificuldade. A Rodia 2 semanas sem trabalhar. A Rodia, outras grandes empresas, está na Folha de São Paulo de hoje, várias grandes empresas com dificuldade, e já estão dizendo que vai ter que parar, porque elas dependem bastante de água. Algumas empresas, sobretudo, dependem bastante de água, e realmente não conseguem levar essa água até o seu sistema. Ô Clemente, nós temos duas questões para a gente observar. Uma, a falta de investimento da Sabesp, não é? Eu sempre fui um crítico da forma como a Sabesp trabalha, e hoje a gente vê que era tudo empurrado para debaixo do tapete. E a outra é que as empresas também nunca se preocuparam em criar mecanismos ou de reaproveitamento da água ou outras formas, né, de armazenamento, enfim, porque sempre houve essa água em abundância. Num primeiro estresse, né, que é essa falta de chuvas que nós estamos vendo, e o que me chama a atenção, viu, Clemente, eu sei que está muito tempo com falta de chuva, mas para você ver como o sistema cantareira também trabalhava no limite, né? Trabalhava no limite. E uma coisa interessante que você falou aí, Augusto, eu acho que é importante para o nosso telespectador, é o seguinte: o estrangeiro, aí eu vou dizer o europeu, o próprio asiático, eles acham um absurdo você estar usando água de descarga, água potável para descarga. É verdade. Porque eles utilizam a água de chuva, né, ou até a água que sai do cano, eles reutilizam essa água para usar para limpeza em geral e também para as descargas. Aqui nós usamos água potável, quer dizer, a água limpa que você poderia usar para beber. Eles não é possível. Como é que acontece isso? Ou seja, nós estamos utilizando mal isso, e é importante que as pessoas se conscientizem, mas que também as nossas autoridades repensem tudo isso que está acontecendo. Ou seja, obrigar nos prédios, nos próximos prédios, nas próximas construções, que seja numa casa, numa residência, seja num prédio comercial, que realmente haja uma obrigatoriedade de se manter um aproveitamento de água de chuva
Sim. Porque senão, realmente, além do custo da água, tem um problema numa estiagem como agora, essa dificuldade de você abastecer as pessoas. E, Clemente, tem uma coisa, que você vai nos Estados Unidos ou vai na Europa, lá as bacias, né, elas têm, os vasos sanitários, eles têm 2 botões, o botão de quantidade maior de água e o botão de quantidade menor de água. Porque o cara vai lá e faz um xixi, é diferente de um cocô. A quantidade de água é outra. Não é? Aqui não, aqui ou você tem a válvula hidra, que é um absurdo, né? Deveria ser extinta, ou você tem as outras válvulas econômicas, mas que tem só um formato. Então é muito comum você ir na Europa e ter dois botões, o de mais água e o de menos água. Né? São detalhes que para muita gente pode parecer bobo, mas que resulta numa economia no final muito grande, né? A Hidra, você falou da Hidra, é interessante. A Hidra tem uma válvula nova agora. Ela usa 1/10 das válvulas antigas. Você aperta e faz... como se fosse um sugador. Que é como em avião. Como em avião. Sim. Usa pouquíssima água. É a vácuo. A vácuo. Mas o que aconteceu? Foi interessante isso que você falou também nos Estados Unidos ou em outros lugares da Europa. O próprio governo, isso há 20 anos atrás, ele estimulou as pessoas a trocarem. Ele subsidiava, falava assim, pô, mas o governo, porque ficava mais barato. Com certeza. Né, do que construir grandes obras. Porque eles nem têm essa área, né? Reservatórios, que vai implicar em mais gente, além da obra em si. Então é o seguinte, estímulo, tirou impostos das empresas para que as pessoas pudessem trocar suas válvulas hidras, entre aspas, é o equivalente a essa válvula hidra, podia ser outra marca, mas que pudesse utilizar a opção que você disse, 2. Aquela que tem um mínimo de quantidade, aquela que é um pouco maior, mas ainda assim bem menos do que as válvulas atuais. Não, e o vácuo é sensacional, né? Porque você economiza água, é mais higiênico e ele tem uma força maior, né? Evita... São soluções que deveriam estar implantadas. Eu vejo Santos, até saiu uma matéria hoje, acho que me parece que no Jornal Tribuna, que o bairro do Gonzaga tem mais lançamentos e construções do que a cidade do Guarujá. Espero que esses lançamentos no Gonzaga, por exemplo, estejam atendendo recursos de preservação do meio ambiente, entre eles a economia da água. Porque, na verdade, Clemente, a preocupação, hoje eu estava conversando até com um amigo que me disse o seguinte, ele disse, olha, tem muita gente preocupada com a inflação, né? Muita gente preocupada com os preços que estão aumentando, né? Você está fazendo assim, tu faz feira? Não manja, e faz assim, parece que ele faz até feira, né? Ele assim, tá aumentando os preços, né? Parece até que ele faz feira, vai no supermercado. Mas o que aumenta? O valor do preço da gasolina. A gasolina tá subsidiada, nós estamos bancando a gasolina. Mas a Coca-Cola aumentou. Fralda, tudo está aumentando. É por causa da filhinha dele. Tudo está aumentando, né? Quer dizer, muita gente está preocupada, outros estão preocupados com a questão política, a economia. Mas o que eu tenho. Hoje eu conversando com um amigo, ele me disse: olha, o final da Copa e o final da eleição, eu mais ou menos já estou assimilando os problemas. O que eu estou preocupado mesmo é a falta de água, que vai acarretar energia, quer dizer, quem não tiver estrutura de geradores, termoelétricas, enfim, vai sofrer com isso. E olha como uma coisa está colada à outra. Se você tiver um gerador, normalmente ele é a diesel. A diesel. Não é? E o diesel, ele é subsidiado pelo governo. E quem faz esse subsídio é a Petrobras. A Petrobras está nessa baita crise. Então olha como é que tudo meio amarrado. Vai aumentar o consumo do diesel, a Petrobras vai ter que aumentar o valor investido de subsídio, essa conta não fecha. Não fecha. Isso vai ficar para pós-eleição. Final do ano, eu acho. Pós-eleição, porque o que acontece? Segundo as pesquisas aí, a gasolina está defasada em pelo menos 10%. 10%. Pelo menos 10%. E o diesel em pelo menos 20%. Mas isso acabou também com o Proálcool, né, Augusto? É verdade. Porque o Proálcool era atrelado a preço do combustível, da gasolina, no caso. Como o governo represou o preço, e o álcool, vamos dizer, teoricamente corresponde a 70% da gasolina nos carros,
Você tem que ter um álcool custando pelo menos 70% do preço da gasolina, senão não compensa, né? Então o preço ficou embaixo, as indústrias quebraram todas, a maior parte das indústrias canavieiras quebraram. Desanimar, não querem produzir álcool. Não querem produzir álcool. A coisa é tão grave que saiu uma matéria também na Folha de São Paulo de ontem, falando da energia. Olha que absurdo que chega, é uma coisa integrada à outra. As empresas, as chamadas eletrointensivas, que usam muita energia, então alumínio, papel e celulose, siderurgia, que usam muita energia, eles estão preferindo vender energia no mercado do que produzir. Porque eles ganham muito mais dinheiro, quer dizer, ganham 100% lá e vão dizer 20% na indústria. Ganha mais dinheiro, então não quer produzir. Clemente, só para explicar para quem está em casa, essas grandes indústrias, elas geram a energia ou elas têm sistemas de transmissão de energia e trazem energia de outros estados, não é? Exatamente. Por exemplo, a Votorantim. A Votorantim é um exemplo. Ela tem usinas hidrelétricas, inclusive ela produz a sua energia. Quer dizer, hoje está compensando mais vender energia do que produzir alumínio. Olha só. Ela é uma grande produtora, então ela grande produtora. Ela mexe com siderurgia, por exemplo, com papel e celulose, assim, são setores que usam muita energia. Isso é muito ruim. Escuta, eu vou ganhar, vamos dizer, 10% de margem para vender meu produto? Não, vou vender energia a 80% de lucro. Com certeza. Então é isso que está acontecendo. E o grave também, a gente estava falando de água, é que está faltando água, e sem água não há geração de energia. Nossa energia, predominantemente, 80% da nossa energia gerada no país, ela vem de água, de recursos hídricos. Se falta água, você tem menos energia, tem que ligar a térmica. Já está, né? Já está ligando. Hoje nós estamos com um consumo de termoelétricas bastante significativo. Muito significativo. Só que isso custa mais. Com certeza. Aí não pode repassar para o consumidor nesse momento. Então, mas aí tem uma dúvida, né, Clemente? Essa coisa de não passar para o consumidor é relativo. Hoje é impossível, a não ser os grandes consumidores, mas a grande massa são os pequenos, os micro, né? Você não consegue controlar na tua conta como é que está esse consumo. Isso é difícil, é muito difícil o controle. Essa é uma questão. A segunda questão, a ANEEL já está fazendo um aporte de bilhões de reais aí para as empresas de energia, em razão dessa diferença, que esse dinheiro é do governo. Estão financiando essas empresas. Então nós, no fundo, nós estamos pagando a conta. Não, vai pagar de uma forma de outra. Não tem jeito. O que vai acontecer, e é isso que importa até para as pessoas votarem na próxima eleição, tem que ter essa consciência. Essa energia está represada. Mas, na verdade, essa conta você vai pagar lá na frente. Vai pagar na frente. E cara. Por quê? O governo está subsidiando nesse momento, mas lá na frente ele está financiando as empresas, porque elas estão sem capital para tocar o investimento, mas lá na frente ela vai ter que pagar isso aí. E na hora de pagar ela quer uma conta mais gorda, o que vai ser justo, e com isso a energia vai ter que subir. E olha, a gente pensa que a Baixada Santista não corre esse risco, né, da falta de água. Nós temos aqui os mananciais aqui da região, mas nós também corremos esse risco, porque a partir do momento que, na verdade, a gente recebe a água lá de cima, né? A partir do momento que você começa a não ter essa água vindo, vai refletir aqui. Demora um pouquinho mais que lá, mas nós vamos sentir esse reflexo. Nós temos uma outra vantagem, que nós temos mais dias de chuvas, né? A gente tem uma quantidade de chuva maior do que outras regiões. Mas mesmo assim a gente corre o risco de enfrentar algum tipo de racionamento. Com certeza. Por isso que é preciso que as pessoas continuem se conscientizando, né? Mas é difícil, hein, Clemente? Independentemente do que nós falamos, né? Da válvula hídrica que consome menos, dos hábitos, mas assim, a Organização Mundial de Saúde, ela prevê uma utilização de cerca de 110 litros por pessoa. Por mês? Por dia. Por dia. 110 litros dia. Nossa, desculpa, lógico. 110 litros por dia por pessoa. Por pessoa. O brasileiro gasta até 320 Meu Deus em alguns locais. Mas nesse momento gastando mais de 200. Então, é realmente... preocupante. Preocupante. Isso já foi falado, quer dizer, na hora de escovar o dente, desliga a torneira. Quer dizer, se ensaboa, depois liga. Clemente, eu concordo com você que isso, lógico, são milhões de pessoas consumindo e isso vai. Mas eu queria aqui fazer um alerta, né?
A gente estava até conversando isso no início do programa, fora do ar. Na verdade, eu acho que também faltou aí a gestão, né? Quer dizer, não é você colocar, olha, a realidade, né? Quer dizer, os técnicos, por exemplo, a Sabesp não pode enganar a população dizendo, não, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. Ela também tem que prever os problemas, não é? Quer dizer, olha, eu me recordo que no início desse processo todo eles tinham uma expectativa que só iriam regularizar as chuvas início de junho. A perspectiva era essa, né? E que eles iriam conseguir manter o atendimento de água até setembro ou novembro, não me recordo, outubro, com o tal do nível... setembro a água morta lá, eles chamam nível morto, agora está o sistema morto. Só que para tirar essa água da onde está, custa uma fortuna, é muito mais caro, porque são bombas, essa água é uma água com muita lama. Ela é barrenta, ela tem que ser mais tratada, né? Tem que ser mais tratada. Então eu acho que faltou aí a avaliação, porque nós estamos crescendo cada vez mais, né? A população está crescendo, o consumo está crescendo, as indústrias... Então, todo mundo está errado. A indústria que não se preocupou em estudar meios de... Porque se as indústrias tivessem uma obrigação de reutilizar a água da chuva e ter reservatórios, ela teria muito menos necessidade do que tem. A população, ainda tem muita gente lavando calçada 2, 3 vezes por semana com a mangueira. Mesmo agora. Mesmo agora. Eu fui almoçar sexta-feira no restaurante Boqueirão Express Grill, ao lado tem um prédio de 3 andares, e a pessoa estava lavando e conversando e usando a mangueira como vassoura. Não é? Quer dizer, não dá para entender. Nós estamos vivendo um momento delicado. Eu acho que chegou a hora de fazer como nós fizemos do cinto de segurança quando foi colocado, ou o capacete para os motociclistas, a multa, né? Eu acho que as prefeituras deveriam colocar imediatamente um grupo nas ruas multando, e multa alta para quem estivesse lavando calçadas. Não, eu concordo. O que está errado é essa multa agora proposta, né? Para quem consumir 30% para consumir mais e tal. Porque, por exemplo, um prédio novo, o camarada vai ter que justificar, isso vai dar um trabalho danado, hein? Vai ser difícil, Vai ser difícil. Prédio novo, você começou uma nova atividade, acabou. Como é que você vai? Então é complicado, mas eu concordo contigo que todos têm que entrar nessa rotina. Lógico. As pessoas ou as empresas economizando, também projetando, como você disse, o aproveitamento de água. Por exemplo, no nosso prédio aí, no prédio da Multimagem, prédio novo, a gente, desde o comecinho do projeto, aproveitamento de água de chuva. Então, para lavar o prédio, hoje a gente nem lava, né? Mas assim, para lavar prédio, as áreas... Água de chuva. Água de chuva. Para a parte sanitária, descarga, toda água de chuva. Não vai usar água potável para isso. Com certeza. Quer dizer, além de você economizar para a empresa, você ainda está usando uma água que poderia ser um bem de outras pessoas, né? Eu acho que realmente é importante, sim. Eu não sei como é que... Eu tenho a impressão que Santos, já na nova lei de uso e ocupação do solo, já prevê a obrigatoriedade. Eu acho que não prevê, assim, essa necessidade... Não, a obrigatoriedade. A obrigatoriedade, né? O que está errado. Porque com tantos lançamentos aí, nós tínhamos que ter essa preocupação. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, até dos sistemas, como você falou, das hidras novas, aí, essas a vácuo. Eu acho que nós temos que obrigar. O cara, olha, eu vou fazer aqui uma observação. Hoje, o metro quadrado de Santos é um dos mais altos do Brasil. Não é verdade? Um apartamento aí de 100 metros quadrados custa R$1 milhão. Né? Eu não sei quanto custa esse sistema, mas que seja R$10 mil a mais. Não vai ser isso que vai deixar um construtor mais rico ou mais pobre, não é verdade? Não, você falou, não, quer dizer, bom, tem um intervalo, depois a gente continua, né? Vamos fazer um intervalinho? É muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida.
Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quero lembrar também do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do Downy Santa, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço especial. Na sexta-feira nós tivemos o João do Incatep, falando das novidades na área portuária. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Muito bem, vamos voltar comigo aqui, Gisele, por favor, muito obrigado. Hoje com a presença do Dr. Clemente, e o Clemente deixou um pendurado no bloco anterior, nós estamos falando desse momento delicado que nós temos que ter, a conscientização que vai faltar água e vai faltar energia. Agora, independentemente da conscientização das pessoas, você tinha falado sobre investimento, mas para que você conheça, nós perdemos hoje 1/3 da água. Sim. É perdida. É perdida. Vazamentos da Sabesp. Da Sabesp ou de outras empresas estatais que estão por aí. Mas é um absurdo. É um absurdo. No Japão, a perda gira em torno de 2,5%. 2,5%? 2,5%. Você sabe que eu estava vendo outro dia... Diz que o sistema ideal é menos que 5%. É o ideal. É o ideal. Até 5 é... Nós estamos com 1/3, isso quer dizer 33,33%. Eu vi uma matéria, eu estava assistindo outro dia o Jornal da Cultura e eles estavam discutindo isso, né? E o camarada trouxe esse dado. Eu fiquei abismado. Eu falei, não, ele deve ter se enganado. Né? E fui no Google, né? E digitei lá quanto que a Sabesp desperdiça de água. E vem uma série de matérias e reportagens confirmando isso. 30%. Clemente, esses 30% não são de empresas estatais. 30% é o que é a Sabesp. Não, é o sistema da Sabesp. O sistema de distribuição da Sabesp, a própria Sabesp. Ou por problemas de vazamento. Você quer ver uma coisa? Até 2 meses atrás, teve um senhor que denunciou, foi matéria do jornal A Tribuna por várias vezes, em frente ao canalzinho lá no José Menino, né? Passando onde tem o centro de tratamento de água da Sabesp, a Sabesp, em determinados horários do dia, jogava água naquele canal. E o cara fotografou, filmou um aposentado que mora em frente, dizendo, olha, nós estamos faltando água, e água potável. E aí a Sabesp vem com as desculpas, que aquilo, que não sei o que tal. Mas por quê?
Porque hoje não houve investimento em equipamentos, não houve investimento em armazenamento. Então ela sofre com isso. 30% é muita coisa. É muita água. Na verdade, Detalhe da água tratada, né? Água tratada. Isso é outro detalhe. Porque não é só a água, é o custo do tratamento. E na verdade, você tem sistema hoje, sistema que detecta onde está O vazamento. O que teria que fazer é trocar toda a tubulação. Como ela está escondida, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai ter que ter investimento? Vai ter que ter investimento. Mas isso repercute lá na frente. Talvez não no mandato daquela pessoa, mas vai repercutir lá na frente. E você falou uma coisa no início do programa, também que eu achei interessante. A gente fala assim, água não tem nada a ver com nada, mas saneamento está integrado com água. A Organização Mundial de Saúde afirma categoricamente que 80% das doenças infantis estão relacionadas à água. 80%? 80%. É um número altíssimo. Opa. Isso é mundo. Talvez tenha alguma região que seja pouco significativa. Sim. Mas pensando no mundo como um todo, cerca de 80% das doenças infantis estão relacionadas à água potável ou a saneamento básico, que está integrado. Está integrado. Ou seja, é importante realmente que as autoridades se conscientizem de que, embora você enterre a coisa, isso não apareça naquela geração, mas talvez nas seguintes, e que seja importante. E vai ter que ser assim, e cabe às pessoas cobrarem isso. Agora, Clemente, você está falando esse dado, 80% das doenças infantis vêm na água, e é um detalhe importante, porque a Sabesp vive um outro problema, sério. Né? Ela não tem água, tem pouca água, né? Aí ela está pegando esses níveis de água aqui, chamado nível morto, que é uma água de péssima qualidade. Ela demora mais para tratar, custa mais caro para tratar, e em razão da necessidade da água, a gente não sabe se essa água está saindo com boa qualidade. Então a possibilidade da água que está saindo, por exemplo, que está atendendo ali aquele nível morto do Cantareira, que está atendendo determinadas regiões, principalmente Campinas e algumas regiões de São Paulo, a possibilidade daquela água não ser uma água contaminada é muito grande. É grande. Já houve uma denúncia em Guarulhos. Em Guarulhos, olha aí. Em Guarulhos. Eu não sabia. Que a água estava saindo meia barrenta, quer dizer, ou seja, talvez ainda não tenha uma tecnologia para tratar, suficiente, né? Para tratar essa água de forma adequada. E olha, não precisa ir em Guarulhos, não. Se a água é barrenta, é só ir no estuário, no Macuco, porque eu há mais de 5 anos venho denunciando que quando chove muito, os equipamentos da Sabesp não conseguem dar o tratamento adequado e estuário e Macuco, a água sai barrenta. Aí o que acaba acontecendo? As pessoas começam a colocar os filtros, né? Quer dizer, além dela pagar, porque quando a gente paga o consumo da água tratada, a gente não paga o consumo da água, a água pura, a gente paga a água tratada. Mas aí você é obrigado a colocar um sistema de tratamento, porque a água que está chegando é muito ruim. Então nós precisamos mudar. Você falou muito bem, os políticos por muito tempo tinham aquela expressão, né, obra enterrada, o político não gosta de fazer obra enterrada, mas hoje, na verdade, os políticos precisam pensar no futuro, mais do que o dia a dia, no futuro. Isso que nós estamos vivendo agora é um fato muito claro de que não se pensou no futuro. E detalhe, eu até falei isso para você antes do programa começar, eu duvido, né, que 4, 5, 6 meses de estiagem pudessem levar o Cantareira a zero, né? Quer dizer, faltou um monitoramento adequado, Clemente. Com certeza. Você falou gestão. Gestão. Você não pode contar com um local que chova só naquele local. Não tem cabimento. Né? Ou seja, você tem que ter, eu vou ter dezenas de locais, porque se não chover aqui, pode chover lá, certeza. E haja uma integração desses reservatórios, até uma integração com o rio, de repente, com certeza, né? Para que realmente não chegasse a esse ponto, porque certamente se não tiver racionamento esse ano, vai ter no próximo. Isso não tem, até porque para recuperar esse do zero, vai chegar no zero, mas alguns meses está no zero. No zero. Nós não vamos, para recuperar, isso vai levar, se recuperar, vai levar muitos anos. Clemente, muito obrigado pela participação, um forte abraço, viu? Obrigado, Augusto, a toda a equipe, e um beijo especial para você que nos brinda com a sua audiência. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.